Olá, meu nome é Aliana Vitória e junto a Lucas de Oliveira, Thaís Mariana, Valberto Ferreira e Ian Coutinho, apresentaremos sobre hemostasia e coagulação sanguínea. O sangue e o sistema circulatório, em geral, são elementos essenciais da manutenção da vida humana. Por meio deles, oxigênio e outras substâncias são transportadas ao longo do corpo. Dessa forma, são necessários diversos mecanismos que garantam que o sangue mantenha seu fluxo correto. Um desses mecanismos é a hemostasia. Hemostasia é a denominação do processo responsável por manter o sangue em seu estado líquido nos vasos e que desencadeiam a cascata de coagulação quando algum tecido é lesado. Sabendo disso, o mau funcionamento da hemostasia pode acarretar em problemas que atrasem o fluxo sanguíneo e, consequentemente, prejudica a entrega das substâncias presentes no sangue. Ao longo desse trabalho, apresentaremos como funciona a hemostasia e suas etapas, sua regulação, distúrbios relacionados à coagulação sanguínea e medicamentos anticoagulantes. A princípio, precisamos entender os principais componentes que estão envolvidos na hemostasia. A cascata de coagulação é um evento muito complexo e, por isso, envolve muitas moléculas. Porém, podemos destacar 5 principais componentes. Temos as plaquetas, que são células responsáveis pela coagulação sanguínea e conhecidas como efetoras da hemostasia. Em casos de lesão tecidual e hemorragias, são atores principais. Há também o próprio vaso sanguíneo, que, através de suas células epiteliais, vai sofrer vasoconstrição a fim de diminuir o fluxo de sangramento. Essa vasoconstrição ela é estimulada por meio de outras moléculas que estão inclusas nos grupos que falarei a seguir. Temos os fatores de coagulação, que são proteínas que agirão ativando outras células necessárias na cascata de coagulação. Há o sistema fibrinolítico, que é ativado durante a etapa fibrinólise e o qual envolve outros componentes importantes, como a plasmina e a fibrina. Por fim, aos inibidores da coagulação, que agem na etapa final de todo o processo e que geralmente são anticorpos. Com mais detalhes, serão explicados ao longo do prosseguir do trabalho como age cada um desses componentes e serão citados ainda mais outros componentes que acabam entrando dentro desses grupos. Para a gente entender o processo de coagulação sanguínea, precisamos entender a hemostasia. A hemostasia é um conjunto de ações que tem como objetivo manter o sangue fluindo dentro dos vasos. Em outras palavras, a hemostasia corresponde ao funcionamento normal dos vasos e da circulação sanguínea. Então, normalmente não é para o sangue coagular, porque existem ações de anticoagulantes naturais que a gente produz impedindo essa coagulação desnecessária. Então, nesse caso, a hemostasia está atuando justamente impedindo essa coagulação desnecessária. A partir do momento que um vaso é lesionado e começa a extravasar sangue, acontece uma hemorragia e vai ser ativado o processo de coagulação sanguínea. E agora, nesse caso, a hemostasia vai atuar justamente para impedir essa hemorragia através do processo de coagulação sanguínea. Tudo isso para voltar à normalidade e manter o sangue fluindo dentro dos vasos. Nesse caso, sendo uma hemorragia, a gente pode classificá-las em 2 tipos: hemostasia primária e hemostasia secundária. A hemostasia primária corresponde à ação dos vasos sanguíneos e das plaquetas para impedir o sangramento. Caso seja um sangramento pequeno, como por exemplo uma perfuração de agulha, apenas a hemostasia primária já é capaz de impedir de forma permanente, mas quando é um sangramento extenso, como por exemplo um corte com uma faca, então vai ter que entrar também a hemostasia secundária. A hemostasia secundária já corresponde à ação dos fatores de coagulação que vão trabalhar tudo isso para ativar uma proteína que é a fibrina, que vai agora formar ali um coágulo mais estável, mais difícil de ser removido. Vamos começar falando da hemostasia primária, onde as protagonistas são as plaquetas. Quando acontece uma lesão vascular, o sangue extravasa para fora do vaso, e quando isso acontece, ele entra em contato com substâncias que estão aqui na parede do vaso
e isso faz com que seja ativado o processo de coagulação sanguínea. A primeira ação que acontece aqui é uma ação vascular. Então, o vaso foi lesionado e ele vai sofrer o processo de vasoconstrição, ou seja, ele vai diminuir o seu calibre naquele local que aconteceu a lesão. Quando ele faz isso, ele contrai a sua parede do local da lesão para diminuir o calibre do vaso e diminui também o tamanho da lesão, diminuindo o fluxo sanguíneo do local, e isso faz com que o sangramento diminua um pouco, mas só isso não é capaz de bloquear o sangramento, ele só reduziu o fluxo. Agora, entra em ação as plaquetas. As plaquetas estão circulando normalmente no sangue, e elas vão primeiramente aumentar o seu tamanho e mudar a sua forma. Elas vão ficar agora num formato irregular. Depois disso, acontece o que a gente chama de adesão plaquetária. Elas vão se aderir, se ligar ao vaso sanguíneo. Então elas se aderem aqui, principalmente ao colágeno que ficou exposto devido à lesão. Quando elas se aderem, elas vão liberar diversas substâncias que vão atrair mais plaquetas. Então, mais plaquetas chegam, aumentam o seu tamanho, mudam sua forma e agora vão começar a realizar a agregação plaquetária. A agregação plaquetária é uma plaqueta que se liga a outra para formar o que chamam de tampão plaquetário, que assim vai estancar o sangramento. É importante diferenciar para não confundir a adesão plaquetária com a agregação plaquetária. A adesão é quando as plaquetas se ligam ao endotélio vascular, e a agregação é quando as plaquetas se unam entre si, se ligam entre elas e formam esse tampão plaquetário. Essa adesão e agregação ocorre através de glicoproteínas que têm presença na superfície delas. Existe uma proteína presente aqui no endotélio vascular e até mesmo nas plaquetas, que é muito importante para a adesão plaquetária, consequentemente da agregação também, que é o fator de Van Willebrand. O fator de Van Willebrand é muito importante para a adesão plaquetária. Ele vai meio que formando uma ponte e unindo o endotélio às plaquetas. Com isso, tem pessoas que têm a doença de Van Willebrand, que são as pessoas que têm deficiência dessa proteína. Então, logicamente, a pessoa vai ter problemas com coagulação, especificadamente na hemostasia primária. Já a hemostasia secundária corresponde aos fatores de coagulação. Esses fatores de coagulação também são proteínas. Algumas são enzimas produzidas pelo fígado, e aí esses fatores de coagulação vão estar circulando no sangue de forma inativa. Para que elas sejam ativadas, eles precisam de estímulo da lesão vascular, que é promovida pelo colágeno, pela calicreína, que é uma substância que é liberada também decorrente da lesão vascular. Então, os fatores de coagulação vão ser ativados. A ativação não acontece assim do nada. Um vai ativando o outro. Um depende do outro para ser ativado. Por isso que a gente chama a hemostasia secundária de cascata de coagulação, porque um vai ativando o outro, e essa ativação em cascata pode acontecer por via intrínseca e via extrínseca. A via intrínseca é a via mais longa. Então, se por exemplo, acontece uma lesão vascular e o vaso sanguíneo lesionado começa a liberar esses fatores tissulares, como por exemplo colágeno calicreína. E esses fatores tissulares vão ativar o fator 12, que agora vai se transformar em fator 12 ativado. O fator 12, quando ativado, vai ativar o fator 11, que agora se transforma em fator 11 ativado. O fator 11 ativado na presença do cálcio vai ativar o fator 9. Por isso a importância do cálcio no processo de coagulação sanguínea. O fator 11 ativado, se tiver cálcio, vai ativar o fator 9, que agora vira 9 ativado. O fator 9 ativado na presença de cálcio e na presença do fator 8, que também vai ser ativado, eles em conjunto vão ativar o fator 10, que se transforma em 10 ativado. Agora o fator 10 ativado na presença de cálcio, mais uma vez, e na presença do fator 5, que também vai ser ativado, em conjunto vão ativar o fator 2, que se transforma em 2 ativado. O fator 2 a gente também pode chamar de protrombina, e o fator 2 ativado a gente chama de trombina. Na verdade é a mesma molécula, mas a gente chama de protrombina quando essa molécula está na forma inativa. E quando ativada, a gente chama de trombina. A protrombina é produzida no fígado, graças à vitamina K. Então a vitamina é essencial para a produção de protrombina. Sem vitamina K não tem protrombina. E qual a importância da trombina? A trombina também é chamada de fator 2 ativado. Ela irá ativar o fator
1 que se transforma em 1 ativado. O fator 1, na forma inativa, chamamos de fibrinogênio. Já quando ele está na forma ativa, a gente chama de fibrina, que é aquela proteína fibrosa que vai formar o coágulo de fibrina e vai estancar de forma mais resistente, mais permanente o sangramento. Então aqui a gente pode observar o coágulo de fibrina, muito importante, principalmente quando há um grande sangramento, uma grande hemorragia. Agora vamos para a via extrínseca, que é a via mais curta. Vai haver a liberação de fatores tissulares, porém, aqui tem um importante fator liberado pelo vaso traumatizado, que é a tromboplastina. A tromboplastina é o fator tissular que vai dar início à via extrínseca. A tromboplastina vai ativar o fator 7, que se transforma em fator 7 ativado. O fator 7 ativado vai ativar o fator 10, que agora vira 10 ativado. A partir daqui, é a via comum, porque acontece nas duas vias, tanto na extrínseca como na intrínseca. A partir do fator 10 é igual nas duas vias. O fator 10 ativado, mais o cálcio, mais o fator 5, que também vai ser ativado, vão ativar a protrombina. Vai se transformar em trombina, e a trombina vai ativar o fibrinogênio, que se transforma em fibrina. E aí vai se formar o coágulo de fibrina. Outra coisa que a tromboplastina faz é inativar a heparina. A heparina é um anticoagulante que a gente produz, uma substância que vai contra a coagulação. Nesse caso, a gente não precisa da heparina, porque o que a gente quer é que o coágulo se forme para estancar o sangramento. Então a heparina é inativada. Esse coágulo de fibrina vai permanecer ali até que o tecido se recupere. Depois de recuperado, ele precisa ser eliminado, porque se ele se soltar aqui no vaso sanguíneo, por dentro do vaso sanguíneo, ele pode obstruir o vaso. Então ele precisa ser eliminado depois. Então vai ocorrer o processo de fibrinólise para remover os coágulos através do mecanismo fibrinolítico. O vaso lesionado vai liberar o ativador de plasminogênio tecidual, que é o APT. Esse APT vai ativar o plasminogênio, que se transforma em plasmina, e agora a plasmina vai degradar o coágulo de fibrina, eliminando ele de vez, só que a plasmina vai degradando o coágulo aos poucos, porque vez ou outra ela é inibida pela antiplasmina, que vai degradando o coágulo aos poucos para que o sangramento não volte. Com isso, ocorre todo o processo de coagulação sanguínea. Sou Thais Mariana e eu vou falar um pouco sobre a regulação da hemostasia. As bases gerais do processo de controle da hemostasia quando há um momento de perda de sangue são a vasoconstrição, seguida da hemostasia primária, depois a hemostasia secundária e a regulação da hemostasia. A coagulação é modulada por alguns mecanismos: diluição de procoagulantes no sangue em fluxo, remoção de fatores ativados por meio do sistema retículo endotelial, em especial no fígado, e controle por vias antitrombóticas naturais. As reações bioquímicas da coagulação do sangue devem ser estritamente reguladas, de modo a evitar uma ativação excessiva do sistema, formação inadequada de fibrina e oclusão vascular. Assim, a atividade das proteases operantes na ativação da coagulação é regulada por numerosas proteínas inibitórias, que atuam como anticoagulantes naturais. A trombina, além de seu papel na cascata de coagulação, atua também liberando fatores de crescimento, que ajudam a reparar o endotélio lesado. A trombina ativa o endotélio, o qual, após ser reparado, libera óxido nítrico, que é um vasodilatador. Prostaxiclina, um vasodilatador, e TPA, que é um fator ativador de plasminogênio. O TPA atua no plasminogênio formando plasmina, que degrada a fibrina, enfraquecendo o coágulo. Pelo menos 7 sistemas de controle separados e distintos modulam cada fase da hemostasia e conferem proteção contra trombose, inflamação vascular e dano tecidual. AT, proteína C, proteína S e TFPI regulam coletivamente a cascata de coagulação. Prostaciclina e óxido nítrico modulam a reatividade vascular e plaquetária, e a ectoadipase inibe o recrutamento de plaquetas, e a fibrinólise remove o coágulo de fibrina. Agora vou falar um pouco sobre os distúrbios de coagulação. Os distúrbios de coagulação ocorrem quando o organismo é incapaz de produzir quantidade suficiente das proteínas que são necessárias para ajudar o sangue a coagular, interrompendo a hemorragia. Essas proteínas são chamadas de fatores de coagulação. Todos os fatores de coagulação são sintetizados no fígado.
O fígado necessita de vitamina K para produzir alguns dos fatores de coagulação. Os distúrbios de coagulação são disfunções na capacidade do organismo de controlar a formação de coágulos no sangue, podendo resultar em uma coagulação deficiente, que leva à hemorragia, ou uma coagulação excessiva, que leva à trombose. Algumas vezes, há uma anomalia na coagulação do sangue que aumenta o risco de coagulação, chamada trombofilia, que é uma condição em que a pessoa tem mais facilidade de formar os coágulos. Os distúrbios de coagulação podem ser hereditários ou resultados de outro distúrbio. Um dos distúrbios hereditários mais comuns são as hemofilias. As causas principais de distúrbios de coagulação que surgem em consequência de outros distúrbios são deficiência de vitamina K, doença hepática grave, incluindo cirrose, hepatite ou insuficiência hepática aguda ou esteatose hepática aguda da gravidez, coagulação intravascular disseminada ou desenvolvimento de anticoagulantes circulatórios, que são anticorpos que diminuem a atividade de um fator de coagulação específico. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os anticoagulantes. Os anticoagulantes são medicamentos que vão impedir a formação de coágulos no sangue, bloqueando assim a ação das substâncias que vão promover essa coagulação. Os coágulos são fundamentais para cicatrizar feridas e parar sangramentos, mas existem situações em que podem impedir a circulação do sangue, causando assim sérias doenças como AVC, trombose e embolia pulmonar, por exemplo. Desse modo, os anticoagulantes vão permitir que o sangue se mantenha sempre líquido dentro dos vasos, podendo circular livremente. Tipos de anticoagulantes. Os anticoagulantes vão poder ser divididos de acordo com a via de administração e sua forma de ação. Vamos ter dois tipos: os anticoagulantes injetáveis, como a heparina, fundoparinux, que são administrados por via intravenosa ou subcutânea, e os anticoagulantes orais. Existem tipos diferentes de anticoagulantes orais, e a escolha deles vai depender da avaliação do médico, quanto às suas vantagens e desvantagens para cada tipo de pessoa. Nesse slide eu fiz um esqueminha de tabela para falar um pouco sobre os anticoagulantes orais. A gente vai ter dois tipos: os inibidores da vitamina K, e aqui dois exemplos, o mais comum é a farvarina. Sua vantagem é que são muito utilizados por ser mais baratos e vão permitir também o controle da coagulação através de exames. No outro sentido, em desvantagem, vai ser necessário fazer controle regular da coagulação, as doses vão ser frequentemente modificadas e o efeito dele pode ser alterado por medicamentos ou alimentos ricos em vitamina K. Nos novos anticoagulantes, a gente vai ter três exemplos aqui. O mais comum é a rivaroxabana. Suas vantagens é que não é necessário fazer o controle regular da coagulação e são doses únicas diárias e podem apresentar menos efeitos colaterais. Agora, em questão de desvantagem, vão ser mais caros e contraindicados em diversas doenças. Bom, após falar sobre os tipos de anticoagulantes, vamos falar sobre como eles atuam. Tudo começa com, por exemplo, uma lesão endotelial, que por sua vez vai expor o fator tecidual na parede do vaso. Este fator tecidual irá se juntar ao fator 7 ativado e este complexo irá ativar o fator 10. É aí que já podemos colocar o primeiro grande grupo de anticoagulantes, que vai atuar inibindo a ação do fator 10 ativado. Nesse grupo temos, por exemplo, a heparina, o fondaparinux e os novos anticoagulantes orais, como por exemplo a rivaroxabana. Depois do fator 10 ser ativado, ele irá promover a ativação da trombina, fator 2, que por sua vez irá promover a geração de fibrina, etapa final da cascata de coagulação. Nesse caso, vai ser aí que o segundo grande grupo de anticoagulantes vai atuar, inibindo a ação da trombina. Neste segundo grupo estão, mais uma vez, a heparina e os inibidores diretos da trombina. Pronto, é basicamente isso. Através desse esquema simplificado, a gente pode ter uma visão geral da cascata de coagulação e onde atuam os principais anticoagulantes utilizados na prática clínica.
Por fim, eu separei os principais anticoagulantes. Primeiro, a heparina, que é um anticoagulante injetável via oral ou subcutânea. Ele é usado para prevenir a doença tromboembólica venosa em pessoas submetidas a cirurgias, prevenir a formação de trombos durante a hemodiálise e usado no tratamento do infarto agudo do miocárdio. E segundo, a farvarina, que vai ser um anticoagulante oral, usado para a prevenção de trombose arterial ou venosa, prevenção de embolia em arritmia cardíaca, especialmente em fibrilação atrial, e na prevenção de recidivas de embolia pulmonar. E por terceiro, a rivaroxabana, um anticoagulante oral usado para o tratamento de trombose venosa profunda, que vai agir como inibidor direto sobre o fator X na cascata de coagulação, como dito anteriormente na apresentação. E vale lembrar que sem o uso de antitrombina como mediador. E é isso, pessoal. Obrigado pela atenção e espero ter sanado suas dúvidas sobre hemostasia e coagulação sanguínea em bioquímica.